Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal prende o presidente da GE para a América Latina e executivo da Philips. Os executivos são acusados pela Lava Jato de formação de cartel. Justiça absolve o ex-ministro Gedel Vieira Lima da acusação de atrapalhar investigações. Ex-articulador político de Temer vai continuar preso por causa do bunker de 51 milhões de reais. Deputados estaduais gastaram mais de 15 milhões em serviços gráficos nos últimos 3 anos. A suspeita é de que alguns serviços não foram comprovados. Sem jogos na Copa da Rússia, a seleção brasileira faz o último treino em Sochi. Na sexta-feira, o time de Tite entra em campo contra a Bélgica para tentar garantir uma vaga na semifinal. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Se você é fã de música acústica, fica comigo no Todo Seu de hoje. O Vitor Clay traz para o nosso palco o pop praiano que tem conquistado o Brasil. Não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. Cristina Padiglione revela as polêmicas que agitaram o universo da TV. Eu ainda bato um papo com os atores Anderson Miller e a Thaís Miller sobre a arte de se relacionar em família. Vem conferir. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Estou aqui te esperando, claro. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Podemos Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. O novo FIES está melhor e agora atende mais pessoas. É financiamento de curso superior a juros zero para quem mais precisa, ou a juros muito baixos para quem tem renda familiar até 5 salários mínimos. E o FIES agora financia no mínimo 50% do valor do curso. É sua grande oportunidade para ingressar em um curso superior. As inscrições para o segundo semestre vão de 16 a 22 de julho. Acesse o site fies.mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Quando o time do Mesa entra em campo... Não pode, a regra não permite. Tem nada a ver. É debate na certa. Covarde é o que mais tem no futebol. Perdeu o cara fina. Não tem condições de ganhar disciplina. Deplorável. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Deputados estaduais de São Paulo gastaram mais de 15 milhões de reais em serviços gráficos nos últimos 3 meses. A informação foi divulgada hoje pela TV Globo, que obteve os documentos por meio da Lei de Acesso à Informação. O levantamento da TV Globo levou em conta notas fiscais emitidas em nome dos deputados estaduais entre janeiro de 2015 e janeiro desse ano. Nesse período de 3 anos, segundo a reportagem, os 94 deputados da Assembleia Legislativa Paulista gastaram 15 milhões e meio de reais só com a impressão de jornais, revistas e material político. A quantia gasta com gráficas foi a maior despesa dos deputados neste
período, superando até as despesas com combustíveis e aluguel de imóveis, por exemplo. Documentos mostram que 30 gráficas concentraram metade do valor total, 7,5 milhões de reais em 3 anos. Por mês, cada parlamentar tem direito a R$ 8.000 em verba pública só para esta finalidade. Pelo regimento interno da Assembleia, os deputados não precisam de licitação para escolher como e onde vão gastar com o material gráfico. A reportagem da TV Globo, no entanto, mostra que muitas notas fiscais estavam em sequência e com o mesmo valor, o que levanta suspeitas sobre o serviço prestado. Além disso, algumas gráficas sequer existiam. Eram empresas de fachada. O maior gasto foi da deputada Ana do Carmo, do PT. Ela usou R$ 319 mil em 3 anos com a impressão de materiais. Segundo a TV Globo, Enio Tato, também do PT, gastou R$ 295 mil. Outro citado na reportagem é Abelardo Camarinha, do PSB, que teve despesas de R$ 257 mil. Já Wellington Moura, do PRB, teve despesas com gráficas da ordem de R$ 247 mil. O Jornal da Gazeta foi até a Assembleia para tentar conversar com os deputados citados. Enio Tato e Ana do Carmo, ambos do PT, estavam em compromissos fora. Wellington Moura, do PRB, estava em reunião interna. Já Abelardo Camarinha, do PSB, está licenciado da Assembleia. Bem, apenas corrigindo a minha fala anteriormente, o gasto foi feito nos últimos 3 anos e não nos últimos 3 meses. Bem, a TV Globo, o deputado Abelardo Camarinha, do PSB, informou que todas as notas fiscais foram submetidas ao núcleo de fiscalização da Alesp. Wellington Moura, do PRB, disse que a gráfica utilizada está em outro endereço, porque o cadastro na junta comercial está desatualizado. Já o deputado Enio Tato, do PT, disse que as prestações de contas sobre os gastos foram submetidas à criteriosa avaliação do Departamento de Fiscalização da Assembleia. Ana do Carmo, do PT, não retornou contato com a emissora. Em nota, o Ministério Público do Estado de São Paulo informou que está analisando os fatos para a abertura de investigação do caso. Em nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal prende o presidente da GE para a América Latina e um executivo da Philips. As prisões aconteceram pouco mais de 1 ano após descoberto o esquema de corrupção em hospitais públicos do Rio. A operação foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, e investiga fraudes em contratos na área da saúde no governo de Sérgio Cabral e do atual governador Luiz Fernando Pezão, ambos do MDB. Ao todo, o magistrado mandou prender 22 pessoas. Entre os detidos, Dauro Speranzini Júnior, atual presidente da GE. A prisão ocorreu devido à atuação dele quando trabalhava na Philips. O outro preso é Frederic Knudsen, atual executivo da empresa. Os agentes da Polícia Federal fizeram buscas também na sede da Philips, em Barueri, na Grande São Paulo. Os executivos são investigados por suposta formação de cartel de fornecedores de equipamentos médico-hospitalares, que teria atuado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio, entre 1996 a 2017. Segundo as investigações, o esquema de corrupção no INTO movimentou R$1,5 bilhão em 12 anos. A operação de hoje foi batizada de Ressonância. É um desdobramento da Operação Fatura Exposta, realizada em abril do ano passado. Na época foram presos Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral, e os empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita. A suspeita é que Cortes favoreceu a empresa de Miguel Skin em licitações. A Oscar Skin é uma das maiores fornecedoras de próteses do Rio. Estelita é sócio de Miguel. Na operação de hoje, os empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita tiveram novamente a prisão preventiva decretada. Em dezembro do ano passado, eles foram soltos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Em fevereiro deste ano, foi a vez de Cortes sair da prisão, também por determinação do ministro. Já Cortes foi intimado a prestar esclarecimentos. Segundo a Procuradoria, o esquema duraria até hoje e não foi interrompido nem com a prisão dos 3 na primeira fase da operação.
De acordo com o Ministério Público, as multinacionais ajustavam as licitações em troca de pagamento de comissões exorbitantes a Miguel Skin, no exterior. A Justiça decretou o bloqueio de bens dos investigados, no valor de R$ 1,2 bilhão. E o mais impressionante em tudo isso é que, como disse o Vinícius Marra na reportagem, o esquema dura até hoje. Quer dizer, mesmo com todas as investigações de mensalão, Lava Jato, mesmo assim eles sendo presos, o esquema continuou. O que é pior, 11 mil pessoas estão na fila de espera do INTO, esperando atendimento para receber a prótese. Quer dizer, com R$ 1,5 bilhão a mais no caixa, essa fila poderia estar bem menor. Com certeza. Bem, vamos lá o que falam as empresas. Olha, em nota, a GE ressaltou que não é alvo de investigações. Diz que a prisão do presidente da companhia diz respeito à época em que ele trabalhava em outra empresa. A Philips diz que ainda não teve acesso ao processo, mas que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Polícia Federal inclui em inquérito dos portos vídeo no qual o presidente Temer pede voto para o homem da mala da JBS Friboi, Rodrigo Rocha Loures. A gravação em apoio a Rocha Loures é de 2014, época em que ele concorria a deputado federal pelo MDB do Paraná. De modo que é com muito gosto que eu cumprimento os paranaenses e dou este depoimento verdadeiro, real, em relação a esta belíssima figura da vida pública brasileira, que é o Rodrigo Rocha Loures. A campanha de Temer não trouxe o resultado esperado e Rocha Loures ficou apenas como suplente. Como não foi eleito, virou assessor especial de Temer, chegando a assumir o mandato de deputado federal quando um parlamentar se licenciou do cargo. Neste período, foi flagrado pelas ruas de São Paulo, recebendo uma mala com R$ 500 mil da JBS Friboi. Para os investigadores, o dinheiro teria como destinatário final Temer. Rocha Loures chegou a ser preso no ano passado, mas atualmente responde ao processo em prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. No inquérito dos portos, Michel Temer é acusado de receber propina do setor portuário. Em troca, teria editado um decreto para beneficiar as empresas do Porto de Santos. Por causa dessa investigação, o presidente teve o sigilo bancário e o fiscal quebrados. Temer sempre negou as acusações. O juiz Valisney de Souza, da Justiça Federal de Brasília, absolveu hoje, por falta de provas, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB. Gedel é réu desde agosto de 2017, acusado pelo Ministério Público Federal de obstrução de justiça por supostamente tentar atrapalhar as investigações sobre os desvios do Fundo de Investimentos do FGTS. O magistrado disse que a acusação de embaraço à justiça exige que o réu pratique atos consistentes. No entanto, o ex-articulador político de Temer vai continuar preso na Papuda, no Distrito Federal. No Supremo, Gedel responde por lavagem de dinheiro e organização criminosa, pelo aquele caso dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento na Bahia em setembro de 2017. E o mesmo juiz, Valisney de Souza, também abriu ação penal hoje contra o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do MDB, por lavagem de dinheiro. Uma investigação do Ministério Público Federal apontou que Henrique Alves usou offshores para transferir dinheiro para o Uruguai e os Emirados Árabes. Seriam, no total, R$ 4.600.000 de suposta propina paga pela Carioca Engenharia, uma das responsáveis pelas obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. O MDBista, que também já foi presidente da Câmara, já é réu em outras duas ações por envolvimento no esquema de desvio de dinheiro dos fundos FGTS da Caixa Econômica Federal. Em e-mail, empresário Marcelo Odebrecht diz que garante sigilo total ao dono de uma construtora apontada como laranja na compra de um terreno destinado ao Instituto Lula. A mensagem foi anexada ao processo da Lava Jato sobre a construção do espaço na Zona Sul de São Paulo, a pedido da defesa do empresário Glaucus da Costa Marques, também réu no caso. O texto de setembro de 2010 diz: prédio, sigilo total. Fora as pessoas da OR envolvidas, ninguém mesmo da casa sabe. Demerval Guzmão, dono da construtora da AG, aparece como destinatário do e-mail.
Segundo a acusação do Ministério Público Federal, a aquisição do terreno serviu como pagamento de propina da Odebrecht ao ex-presidente Lula, em contrapartida a benefícios à empresa em contratos com a Petrobras. O ex-presidente sempre negou a acusação. Bem, agora as notícias da Copa do Mundo. Hoje não teve jogo, amanhã também não, o que aumenta a expectativa para as quartas de final, que começam sexta. Se pra gente o tempo parece que não passa, imagina para os jogadores. A partida entre Brasil e Bélgica acontece às 3 horas da tarde de sexta-feira em Kazan. Hoje a delegação brasileira realizou o último treino em Sochi, antes do confronto que vai decidir uma vaga nas semifinais. A seleção brasileira fez o treino de despedida de Sochi antes da viagem para Kazan, sede do jogo contra a Bélgica pelas quartas de final. Esta foi a última atividade na cidade que serviu de base para os trabalhos. Caso o Brasil avance, já seguirá direto para São Petersburgo, local da semifinal. Paulinho não participou das atividades em campo, mas não deve ser problema para o jogo. Certo mesmo é a entrada de Fernandinho no lugar de Casemiro, que está suspenso. E a tendência é que Marcelo, recuperado do espasmo na coluna, retorne à lateral esquerda no lugar de Felipe Luiz. Entrevistado no dia, William falou sobre o fato de enfrentar um rival de peso. Mais um jogo difícil para nós, com certeza. Mas acho que independente do adversário, a gente tem que manter a nossa maneira e a nossa ideia de jogo, né? Marcar forte e com a bola jogar, procurar os espaços. É isso que a gente vai levar para esse jogo contra a Bélgica também. Ele também comentou sobre a relação que mantém com uma das estrelas da equipe adversária. Meu relacionamento com o Hazard é sempre muito bom. Primeira vez que, em 5 anos que eu estou no Chelsea, é a primeira vez que eu vou jogar contra ele. É um cara que é, além de um baita jogador, uma pessoa muito humilde. Eu gosto muito dele, de poder compartilhar ali, ter um relacionamento com ele dentro do clube. Mas é o momento de cada um defender o seu lado, né? E eu vou defender o meu, ele vai defender o dele e espero que eu possa levar melhor. A gente também. O Brasil enfrentou a Bélgica em apenas 4 ocasiões. Foram 3 vitórias, a última delas na Copa de 2002. Mas na única vez que perdeu, o Brasil foi goleado por 5-1. Mas faz tempo, foi em 1963. Ufa, olha, mas apesar disso, não falta confiança aos belgas. Não por acaso, eles têm o melhor ataque da competição. Foram 12 gols. Aliás, os belgas têm 100% de aproveitamento na competição. A Bélgica chega para o duelo com o Brasil embalada pela dramática classificação diante do Japão. Confiança em alta e aposta na força ofensiva do quarteto formado por Eden Hazard, Lukaku, Mertens e De Bruyne para alcançar a semifinal. Autor de um dos gols contra os japoneses, Fellaini pode ganhar espaço. Na coletiva, o zagueiro Kompany fez questão de destacar o talento individual dos jogadores brasileiros, mas acredita que a força coletiva belga poderá fazer a diferença. Se for um jogo de performances individuais e apenas isso, então deixe-me dizer agora, não temos chance contra o Brasil. Mas se for um trabalho coletivo e um time inteligente que sabe jogar como um conjunto e lutar um pelo outro, então nós temos uma chance. E essa é a única coisa que me interessa. E qual seria o cenário ideal, então? Para mim, o cenário ideal é que consigamos um ótimo resultado contra o Brasil e, ao mesmo tempo, desenvolver nosso estilo de jogo que nos trouxe até aqui. Temos apenas que avançar para um outro nível contra o Brasil. Pelo menos eu espero que possamos conseguir. Antes de Brasil e Bélgica na sexta, tem um confronto de campeões mundiais, Uruguai e França, às 11 horas da manhã. As duas seleções se enfrentam no estádio de Nizhny Novgorod. E o torcedor brasileiro deve ficar de olho nessa partida, porque se a nossa seleção passar pela Bélgica, enfrenta o vencedor dessa partida. E o time uruguaio deve mesmo atuar sem um dos seus principais jogadores. Cavani não deve jogar.
Se a Copa do Mundo é uma verdadeira constelação de grandes jogadores, uma das estrelas do Mundial deve mesmo ficar de fora das quartas de final. Para a alegria dos franceses, o atacante uruguaio Edinson Cavani não terá tempo de se recuperar de um edema na perna esquerda e deve ficar de fora do combate de sexta-feira diante da França. A informação partiu do jornal uruguaio Ovation, que destacou a ausência do jogador nos treinos. Entre os europeus, o desfalque da Celeste foi, de certa forma, comemorado. O que é ruim para uns é bom para outros. É triste, mas é verdade. Estamos falando do Cavani, um dos melhores atacantes do mundo, que tem muita confiança e concentração. Então não é tão ruim para nós que ele esteja machucado. Já o meio-campista Matuidi teve outra postura sobre a presença ou não de Cavani em campo na sexta-feira. Ele é uma pessoa generosa e que não desiste. Tenho certeza que ele fará de tudo até o último minuto para estar no campo. Mesmo sem Cavani, o Uruguai é tido como uma potência e a forte defesa da seleção é motivo de preocupação. Não vai ser fácil contra o Uruguai. Pelo contrário, será muito complicado. Eles são uma seleção experiente, com uma das melhores defesas do torneio e possuem muito talento. Então precisamos estar preparados. Na Rússia, o clima de Copa do Mundo contagiou o país, muito claro por causa da boa campanha da seleção local. E essa empolgação pode aumentar ainda mais. Sábado, a Rússia joga contra a Croácia. Hoje, os russos fizeram mais um treino visando o confronto que define um lugar entre os semifinalistas. A Copa do Mundo da Rússia é um sucesso, dentro e fora de campo. O que tem se visto nas ruas de Moscou e das demais cidades-sede é um clima de harmonia e festa entre as torcidas, para a alegria da população local. O que também tem entusiasmado os russos é o sucesso surpreendente da seleção, que bateu a toda a poderosa Espanha e está nas quartas de final, contrariando todos os prognósticos. No entanto, o sociólogo russo Lev Gutkov não acredita que esse espírito festivo vá além da competição. Tudo o que está relacionado com o Mundial é percebido de forma positiva, mas não afeta a vida real da população. É meramente midiático. Por outro lado, a reforma das aposentadorias, o aumento dos preços, em particular da gasolina e dos impostos, tudo isso influencia a vida cotidiana da população. Se a situação do povo russo não é das mais confortáveis nesse momento, a seleção tenta proporcionar alguma alegria à população. O time comandado pelo técnico Stanislav Cherchesov treinou nesta quarta-feira em Moscou. Apesar do favoritismo dos croatas, os russos acreditam em um confronto mais parelho, em relação ao que foi visto diante da Espanha. A equipe da Croácia tem um estilo de jogo diferente, não tenta ter tanto a posse de bola durante a partida. O fato de sabermos disso torna mais fácil para nós. Vamos mudar agora de futebol para cultura. Começou hoje no Centro Cultural Fiesp a 19ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. O FILE reúne 240 trabalhos de artistas de 38 países. Como nas outras edições do evento, a grande novidade fica aqui do lado de fora do prédio. É que na fachada da Federação das Indústrias de São Paulo, várias imagens das instalações dos artistas ficam passando ali de maneira aleatória. São desenhos coloridos e muito modernos. Chama a atenção porque todo mundo para tirar uma foto. Do lado de dentro, 240 instalações de 38 países. Tem, por exemplo, uma instalação do alemão Peter Holden, que mostra um balé feito com próteses do corpo humano ao som de música clássica. Outra instalação dos Estados Unidos mostra um telão e a imagem de um oceano. E aí, por meio do sensor magnético colocado na cabeça do visitante, as águas se movem de acordo com as ondas cerebrais da pessoa.
O FAILE, Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, fica aqui no Centro Cultural da Fiesp até o dia 12 de agosto, de terça a domingo, das 10 da manhã até as 10 da noite. A entrada é de graça. O céu nublado de ontem apenas enganou os paulistanos. A chuva tão esperada ainda não veio e o pior, ela não deve vir tão cedo. Agora, aqui na região da Paulista, faz 17 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã aqui em São Paulo. Em São Paulo, a frente fria que influenciava o tempo, principalmente no leste do estado, já foi embora. Portanto, teremos céu mais aberto em todas as áreas e a umidade do ar cai bastante à tarde. No centro-oeste, Presidente Bernardes terá calor de até 33 graus. Na porção centro-norte do estado, São José do Rio Preto terá máxima de 30. E no litoral, a temperatura sobe para 29 graus em Caraguatatuba. Para a capital, o calor fora de época volta nos próximos dias e nada de chuva. Até sábado o tempo não deve mudar. O sol aparece entre poucas nuvens e faz calor, principalmente à tarde. O ar continua bastante seco. Amanhã máxima de 28, na sexta máxima de 27 graus e no sábado máxima de 28 novamente. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é composta por 7 juízes e tem sede na Costa Rica, determinou que o Brasil reinicie a investigação sobre o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, ocorrido em 1975, durante a ditadura militar. O Estado brasileiro foi condenado como responsável direto pela falta de informação sobre o crime. Foi por unanimidade que a Corte DH considerou o Estado brasileiro responsável pela violação do direito da família do jornalista Vladimir Herzog de conhecer a verdade. Em 1975, Herzog teve o suicídio forjado nas dependências do DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna. Para a Corte, o que aconteceu com o jornalista deve ser considerado crime contra a humanidade. Na época, Vladimir Herzog era diretor de jornalismo da TV Cultura. Ele foi morto após se apresentar espontaneamente para prestar esclarecimentos sobre sua ligação com o Partido Comunista Brasileiro. A versão divulgada pelo regime militar é a de que o jornalista teria se enforcado com um cinto. Cabe ao Brasil agora fazer uma série de sanções e tomar medidas de reparação, como a investigação detalhada da detenção de Herzog, além de identificar e sancionar os responsáveis por sua tortura e morte. Os integrantes do time de futebol preso há 11 dias em uma caverna da Tailândia começou hoje o treinamento de mergulho. Um vídeo feito por mergulhadores que conseguiram chegar até o grupo mostra que eles estão dando sinais de melhora de saúde depois de receberem os primeiros socorros e alimentos. Eles ficaram desaparecidos 9 dias. Os 11 adolescentes e o treinador estão aprendendo a mergulhar, mas ainda não se sabe como eles vão sair da caverna. Há risco de novas inundações nesta temporada de monções no Sudeste Asiático. Hoje, um resgate seria difícil porque o nível da água continua alto, apesar do sistema de bombeamento instalado. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você e assista agora ao programa Todo Seu com o Rony Fon. Confira os melhores momentos das oitavas de final do Mundial no Revista da Cidade desta quinta, 9h30 da manhã. Assista agora. Todo Seu.